pessoal, muito prazer. Eu sou a Bárbara, assessora de Relações Institucionais da Consultec, empresa júnior de Engenharia Química da UF. E eu queria primeiramente agradecer a Big Case pelo convite de estar participando desse evento do BENEG, que eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas edições. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a pré-abordagem. Eu vou começar apresentando um pouquinho sobre a nossa empresa e mais para frente a gente explica melhor sobre o tema. Bom, a Constec é a empresa júnior da UFO, de Engenharia Química. A gente tem sede na cidade de Uberlândia mesmo, na unidade de pesquisa da Faculdade de Engenharia Química. E a gente foi fundado em abril de 2013 e entre nossos serviços estão consultoria na área de Engenharia Química, cursos sobre a utilização de ferramentas aplicadas nessa área, além de eventos de incentivo ao empreendedorismo. Bom, a Constec hoje está participando do processo de federação para ingressar a FEGENG e é um motivo de muito orgulho para a gente ter chegado nesse ponto. Bom, nossa missão é contribuir para o crescimento dos nossos consultores, satisfazer plenamente nossos clientes por meio de consultoria e prestação de serviços na área de engenharia química e viabilizando a tríade universidade, empresa júnior e indústria. Bom, nossa visão é ter a marca reconhecida em Uberlândia e região, sendo referência de empresa júnior a nível nacional, além de ser a empresa dos sonhos dos graduandos do curso de Engenharia Química. Bom, os nossos valores são transparência, ética, proatividade, trabalho em equipe, comprometimento, excelência e principalmente paixão. A Consultec, então, ela é organizada de acordo com o organograma apresentado. A gente tem como órgão máximo a Assembleia Geral, que é composta por todos os membros efetivos da empresa, o Conselho Fiscal, que são membros eleitos, membros ainda efetivos eleitos para fiscalizar as ações do Conselho Diretor, e o próprio Conselho Diretor, que é composto pelos representantes das 6 diretorias da empresa: Presidência, Administrativo Financeiro, Desenvolvimento Humano e Organizacional, Marketing, Projetos e Qualidade. Dentro da diretoria Presidência, nós temos 2 assessores. A primeira sou eu, como Relações Institucionais, e a outra assessora é de Planejamento e Gestão. A partir dessa gestão, agora, de 2016-1, essas assessorias estão sendo implementadas e uma das responsabilidades da assessora de Relações Institucionais é exatamente gerir a equipe de vendas. A equipe de vendas da Constec, diferente de muitas empresas, ela é composta por membros de todas as diretorias e não somente de marketing ou projetos. Então, a gente conta com representantes do administrativo financeiro, que ajudam a gente a ter um pouco mais de noção em relação a parte jurídica, da relação com contratos, como são feitas as cláusulas. O pessoal do desenvolvimento humano e organizacional, que é fundamental para a participação na equipe de vendas, para saber quando é hora de começar uma prospecção ativa, que os membros da Constec estão ociosos ou não. O pessoal do marketing, para desenvolver todas as ferramentas de divulgação, de mídia. O pessoal de projetos, para trazer um pouco mais de conhecimento técnico sobre os temas do portfólio. E, claro, o pessoal da qualidade, que a gente está sempre trabalhando com o ciclo PDCA de melhoria contínua. Bom, a equipe de vendas, então, trabalha com esse mapeamento, que a gente desenvolveu algumas gestões já e tem dado certo. Ele descreve um pouquinho dos responsáveis pelas ações, da forma como a ação vai ser feita e da ferramenta que vai ser utilizada. Então, a primeira parte, que é a captação do cliente, quando o cliente chega à Constec, ela pode ser feita tanto por um consultor quanto por um vendedor, que são os consultores que fazem parte da equipe de vendas. Porque nem sempre a gente conta com um vendedor aqui na sede da empresa. Então, todos da empresa são capacitados para fazer esse primeiro contato, que normalmente é por telefone ou por uma visita do cliente. E aí, nesse primeiro contato, a gente preenche uma pequena ficha de cadastro com alguns dados básicos do cliente e do que ele deseja por Constec. A partir dessa ficha de cadastro,
Esses dados são atualizados na agenda mesmo da empresa, a agenda física, e também no nosso programa de CRM que a gente tem utilizado, que é o Agenda. A partir desse momento, o vendedor mesmo já avalia se é favorável ou não dar sequência a esse contato. Se o vendedor achar favorável, o cadastro, então, é feito com mais detalhes, é agendado, então, uma nova visita ou um novo telefonema mais detalhado é feito para tirar mais informações do cliente e continuar preenchendo tanto a agenda quanto a agenda. Com mais informações, o vendedor tem condições de tratar com o pessoal da diretoria de projetos se esse projeto realmente é aplicável ou não à Consultec. E isso é feito a partir do preenchimento do termo de abertura do projeto em reunião conjunta do vendedor e do pessoal da diretoria de projetos. Se for favorável, se a Consultec no momento tiver conhecimento técnico, tiver gerente disponível, a gente começa então a escolher os outros gerentes. A Consultec trabalha com todo o projeto, com o gerente de projetos, gerente administrativo financeiro e gerente de qualidade. Então, eles são decididos em reunião do conselho diretor por algumas ferramentas como levantamento de competências e a disponibilidade que o pessoal do DHO trabalha para a gente. Com a escolha dos gerentes definidas, eles podem começar seus trabalhos. Por exemplo, o diretor LMFIN pode começar a redigir o contrato, o gerente de projeto pode começar a desenvolver o cronograma desse projeto e o gerente de qualidade a desenvolver o formulário de pesquisa de satisfação mais adequado para esse cliente. Quando tudo isso estiver pronto, a gente agenda uma reunião de negociação, onde estarão presentes os gerentes da DMFIN e projetos, o vendedor e principalmente o cliente. É muito importante que essa reunião seja presencial, para poder ter um diálogo mais aberto e você poder passar o máximo de confiança possível para o seu cliente. Nesse momento, então, é apresentado o contrato, o cronograma, são feitas as modificações necessárias em algumas cláusulas específicas que o cliente desejar, na precificação, dependendo da negociação que tiver com o cliente, e alguma adaptação no cronograma se o cliente julgar necessário. Todos esses dados são cadastrados depois pelo vendedor no Agenda, nossa ferramenta. Caso o cliente não tenha aprovado nosso contrato, nosso cronograma e nossa precificação, a gente aplica uma pesquisa de satisfação que é aplicada pelo vendedor, mas foi feita pelo gerente de qualidade, vai ser trabalhada por ele. O ideal também é que seja aplicado em reunião, para que o vendedor consiga extrair o máximo de informação possível desse cliente. E é um questionário diferente do questionário que vai ser aplicado caso o cliente aceite a nossa proposta. Mas o procedimento é o mesmo e também deve ser cadastrado no Agenda. A partir desse momento, então, a gente dá início ao desenvolvimento do projeto, que vai ser de responsabilidade dos gerentes e, se necessário, mais alguém de uma equipe técnica e do próprio cliente, sempre mantendo contato por reunião, visitas, telefonemas e tudo isso utilizando nossas ferramentas de gerenciamento e cadastrando no banco de dados da empresa. É função do vendedor, durante o desenvolvimento do projeto, o acompanhamento dessas atividades. O vendedor tem acesso aos documentos de gerenciamento do projeto, tem acesso ao Trello, que é outra ferramenta que a gente usa para gerenciamento, e é sempre muito importante que o gerente esteja em contato do vendedor para que ele tenha condições de passar informes periódicos ao cliente, porque o cliente cria um vínculo com aquela pessoa que mais teve contato com ele no começo, e essa pessoa foi o vendedor. Então, muito provavelmente, quando o cliente quiser alguma informação em relação ao projeto, ele liga para o vendedor e não necessariamente para o gerente de projetos, mesmo tendo conhecimento de que aquela pessoa é quem está mais envolvida com a parte técnica, exatamente pela relação de confiança que deve ser criada entre o vendedor e o cliente. Principalmente porque é o vendedor que está representando o cliente dentro da empresa. Então, sempre é importante para o vendedor estar mantendo esses informes cadastrados no Agenda, para que em qualquer informação ou contato futuro, ele tenha isso registrado. Durante o projeto, no caso de ser um projeto um pouco mais longo, de duração mesmo, é realizada uma nova pesquisa de satisfação nos mesmos moldes da primeira, exatamente para que a gente possa rodar um ciclo PDCA dentro do projeto e melhorar o que for possível ainda enquanto o projeto estiver em andamento.
mantendo as atividades de informes e tudo mais, a gente chega ao momento da entrega do projeto. A entrega do projeto é uma reunião muito próxima da reunião de negociação, que também exige muita confiança e presença de todos os gerentes, do vendedor e, claro, do cliente. É muito importante que seja uma reunião agendada com calma para que o cliente tenha paciência para ouvir o que foi feito e possa tirar todas as suas dúvidas. Na Constec, esse produto final que a gente entrega para o cliente, a gente chama de memorial descritivo e ele também é cadastrado ao agenda. No final de todo o processo é realizada uma nova pesquisa de satisfação, também nos mesmos modelos das anteriores, feitas pelo gerente de qualidade, aplicada pelo vendedor cliente, preferencialmente em reunião e preferencialmente na mesma reunião de entrega do projeto. Bom, então essa é a sistemática de como um vendedor acompanha um projeto dentro da Constec. Mas não foi bem isso que eu fui chamada para tratar. A gente vai conversar um pouquinho melhor, então, sobre a pré-abordagem. Bom, a gente da Constec conversou um pouquinho e achou 6 tópicos muito importantes para serem tratados na pré-abordagem. São eles: o público-alvo, o estudo prévio da empresa, a cold call, a visita de diagnóstico, as parcerias estratégicas e algumas ferramentas. Bom, então em relação ao público-alvo, o que é importante? O público-alvo normalmente é definido logo na fundação da empresa, quando está sendo formulado o portfólio, mas muitas empresas juniores passam por reformulação e revisão desse portfólio, e é um momento muito crítico para a EJ, é um momento que volta a discutir o público-alvo, e o principal desse ponto é que, ao fazer isso, seja na fundação, seja na revisão do portfólio, ou até mesmo em momentos de estudo desse portfólio, é muito importante levantar um banco de dados de quem são esse público-alvo da empresa. Esse banco de dados deve conter principalmente contatos e nomes de pessoas que podem vir a contratar o serviço da empresa. A gente sabe o quanto é difícil passar da secretária quando a gente liga para alguma empresa tentando fazer algum tipo de prospecção ativa. Então, ter o nome de algum gerente, ter o nome de algum diretor, sempre facilita esse caminho. Também é muito importante, a partir do momento que a empresa for se desenvolvendo, que esse banco de dados seja atualizado com registro de contatos anteriores e relações anteriores de projetos, de prospecção, que a empresa júnior tenha tido com essa empresa. Esse banco de dados ele vai ser fundamental para que o próximo contato seja sempre melhor que o anterior, seja em relação a esclarecimentos, a melhoria de documentos, como também algumas informações básicas, tipo se o cliente prefere tratar por e-mail, se prefere tratar por telefone, se ele prefere realmente que a empresa faça uma visita. Então é muito importante manter isso sempre arquivado. Em relação ao estudo prévio, ele já começa por esse banco de dados. Você conhecer esses registros, procurar saber se a empresa júnior já teve contato com essa empresa antes, é sempre muito importante. Mas ele tem que ir um pouquinho além disso. É muito importante você conhecer o cliente, a empresa que você vai tratar. Seja a cultura organizacional dela, as práticas que ela costuma desenvolver e, no caso da engenharia química, o próprio processo em si. A partir desse estudo prévio, você vai poder mostrar maior conhecimento para o seu cliente e vai ser fundamental na hora de ganhar a confiança dele e a credibilidade da sua EJ. Essas duas ferramentas iniciais que eu citei, o público-alvo e o estudo prévio, são a base para a realização do Cold Call. O Cold Call é uma ferramenta muito utilizada por empresas em geral, e principalmente empresas juniores, para fazer o primeiro contato com uma empresa que esteja cadastrado no seu público-alvo. É muito importante frisar que o objetivo principal da Cold Call não é vender nenhum produto, e sim agendar uma visita a essa empresa. Por telefone, principalmente no primeiro contato, você não consegue passar confiança, você não consegue passar toda a credibilidade que sua empresa realmente tem. Então, o principal dessa ligação
é você não revelar de cara que você é uma empresa de consultoria, que você está querendo ser contratada por aquela empresa. E também evitar ao máximo ficar preso na secretária. Então, normalmente, se apresentar como estudante universitário ajuda muito a chegar em contatos maiores na empresa, em funcionários de cargos mais altos. E também gera muita credibilidade para que você consiga agendar uma visita. É muito importante também, na hora de fazer a ligação, você já ter um script preparado, principalmente na sua cabeça. O script preparado não significa que você vai ler um texto para o cliente. Você não pode demonstrar insegurança, você não pode demonstrar falta de conhecimento sobre aquilo que você está tratando. Então, durante a conversa, as informações têm que soar o máximo natural possível. Só que ter um script prévio, ter um estudo prévio da sequência que você vai abordar, é fundamental para que você gere mais confiança daquela pessoa que está te escutando. Então, preparar uma apresentação curta sobre a sua empresa, quando você já estiver conversando com o diretor, alguma coisa assim, e focando principalmente na parte de adquirir conhecimento e não de vender um produto. Bom, como eu falei, o principal objetivo da Cold Call, então, é agendar uma visita, no caso, uma visita de diagnóstico. Qual que é o objetivo dessa visita de diagnóstico? O principal é confirmar os dados que você estudou previamente. Então, confirmar se a empresa continua mantendo aquelas mesmas práticas, se ela é fiel àquela cultura organizacional que ela divulga, provavelmente onde você pesquisou, e se o processo dela está de acordo com o que foi estudado previamente, as metodologias dela. O principal, além de validar esse seu banco de dados, essa sua pesquisa, é criar a relação de confiança que você não tinha oportunidade de criar por um telefonema. Então, estar ali pessoalmente, literalmente vestindo a camisa da EJ, com as ferramentas necessárias, que eu vou citar um pouquinho mais para frente, é muito importante para gerar essa credibilidade e essa relação de confiança. A partir do momento que você gerou essa relação de confiança, o cliente vai estar um pouco mais aberto para algumas perguntas, algumas abordagens um pouco mais específicas. A função da visita também não é vender o produto logo de cara, da mesma forma do cold call, mesmo já estando mais propício uma relação de confiança. O objetivo da visita é você, por meio de perguntas estratégicas, mostrar para o cliente que ele tem problemas que ele não sabe que tem. Então, à medida que você for procurando saber um pouquinho mais sobre as ferramentas, sobre a metodologia da empresa, jogar um pouquinho de pergunta técnica voltada para o seu portfólio. No caso da Consultec, por exemplo, a gente trabalha com tratamento de efluente. Então, a partir do momento que eu for visitar uma empresa, é super legal perguntar, tipo, o que é feito com essa água que está saindo por aqui? Ou então, o resíduo que vocês estão despejando, para onde ele vai, qual está sendo o destino dele? Então, são perguntas técnicas que não indicam necessariamente para o cliente comprar um produto seu, mas que te dão brecha a descobrir algumas necessidades do cliente. Então, da mesma forma do cold call, essa primeira visita, essa visita de diagnóstico, não tem como objetivo a venda de um produto, mas sim conhecer melhor a empresa e criar relação de confiança. Bom, uma coisa muito importante que auxilia todas as outras etapas é a formação de parcerias estratégicas. As parcerias podem te ajudar desde a fase inicial de gerar um banco de dados, descobrir o nome e o contato de pessoa importante nas empresas, como também gerar a relação de credibilidade. Porque a partir do momento que a sua EJ está vinculada a empresas que seu cliente respeita, que seu cliente admira, é muito mais fácil dele se abrir para você. Então, quem seriam essas parcerias estratégicas? Bom, sindicatos são sempre muito bons, eles sempre têm uma base de dados muito grande por exigirem quase o cadastro dos profissionais aos seus sindicatos. Então, o banco de dados deles é sensacional. Além disso, eles já têm o costume de promover eventos, que são grandes oportunidades de você estar entrando em contato com seus clientes.
seja palestras, conferências, ou um café que seja, nas reuniões de associados. São sempre oportunidades de você estar indo uniformizado, de estar mostrando sua marca, de estar conversando com possíveis clientes. Além deles, as próprias federações, no caso da engenharia, por exemplo, federações de indústrias, são locais que seu cliente procura, que seu cliente vai atrás, que com certeza é um bom ponto de deixar material de divulgação, porque ele vai ali quando ele está com um problema. Então, ele está disposto a encontrar uma solução. Então, é um bom lugar dele encontrar algum material sobre a empresa júnior. Além disso, associações. Isso é um ponto muito regional e depende muito da área que as pessoas atuam. Você sempre pode contar com associações de indústria, associações de comércio, que vão, com certeza, estar em contato direto com os clientes. E da mesma forma das federações, são locais que o cliente costuma procurar na hora de resolver seus problemas. Como eu falei, essa dinâmica muda muito de região para região e para o próprio município. Então, procure saber, principalmente com a sua instituição de ensino, com algum contato que você já tenha feito da cidade, frente quem vai para estudar, como funciona naquela cidade. Se existe uma associação, se existe uma união de empresas. No caso de Uberlândia, a gente descobriu a união das empresas do distrito industrial. Então, é uma coisa que pode não ter em muitas cidades, mas que, tendo aqui, virou uma grande oportunidade para a gente. Então, conheça a sua cidade, conheça a sua região, procure saber a dinâmica dos seus clientes nessa cidade, como eles se envolvem. Bom, por último, eu vou apresentar um pouquinho algumas ferramentas que são muito importantes você ter preparada de mão antes de você entrar em contato com o seu cliente. Bom, ter um portfólio visualmente atrativo e detalhado sobre os produtos que você oferece, para tirar qualquer tipo de dúvida que seu cliente venha a ter, é muito importante, e também é um material de divulgação muito legal para você deixar em alguns parceiros mais técnicos, porque são pessoas que, quando tiverem um problema, vão estar dispostos a ler um pouquinho mais. Uma carta de apresentação. Muita gente tem preguiça de ler, então uma carta, no máximo uma página, mas que conte um pouquinho sobre a história da BJ, a importância do movimento Empresa Júnior, destaque seus parceiros, destaque ferramentas importantes que a empresa usa e que possam passar maior credibilidade. Um vídeo institucional. Os vídeos estão sendo cada vez mais utilizados por empresas sênior ou júnior, e tem sua realmente é muito mais fácil alguém assistir um vídeo que sair lendo uma carta. Só que tem que ter cuidado. É muito importante que o vídeo tenha no máximo 3 minutos, para que também não afaste seu cliente de ler, de assistir. Além disso, ter uma apresentação que seja, você possa adaptar de acordo com o cliente, ajuda muito naqueles prospects que chegam com algum tipo de emergência. E você pode não ter tempo de preparar toda uma apresentação voltada para ele, mas você consegue colocar um slide 2 que faça dessa sua apresentação institucional mais focada para aquele cliente, e você consegue resolver em 10 minutos, 15 minutos. Então, é uma boa ferramenta. Além disso, você documentar os registros de projetos realizados, além de mostrar no que vocês já têm experiência, também influencia muito na credibilidade. E mais uma vez, eu reforço a parte da relação de contatos anteriores. Se você já souber que o cliente não trata por e-mail, é um ganho de tempo muito grande você já saber disso e ir direto a ligações e agendar reunião. Da mesma forma que, se você souber que o cliente não gosta de conversar no telefone, ou tem horários que ele realmente não atende o telefone, você já não comete esse erro e também já vai ganhando um pouco mais de confiança desse cliente. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. A gente está sempre à disposição na Constec. Então, caso vocês queiram conhecer um pouquinho melhor sobre a nossa empresa, ou procurar a gente sobre outros tópicos, ou falar um pouquinho mais sobre a equipe de vendas, vocês podem procurar a gente no Facebook, /ConstecUFO. A gente também mostra um pouquinho mais do nosso dia a dia no Instagram, ConstecUFO, e os contatos de todos os nossos membros no nosso site, constec.com.br, além de um pouquinho mais de informações. Para quem quiser sair diretamente comigo, meu e-mail é baro.consultec@email.com, e eu também estou disponível no telefone, WhatsApp, que vocês precisarem. Estou à disposição. Espero ter contribuído
Podem ter certeza que eu vou estar nos vídeos deles também, a gente ainda tem muito a melhorar, mas eu espero um pouquinho de vocês e que possam ter tido para implementar isso. É isso, pessoal. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Até mais.